Olá, jovens. Vamos à resolução de mais uma questão do simulado 18, questão 10. Questão de eletroscópio. O eletroscópio consiste em duas lâminas metálicas delgadas, suspensas na extremidade de uma haste metálica. A outra extremidade da haste está ligada a uma esfera também metálica. A figura está mostrando esse eletroscópio. Lâminas metálicas, haste, esfera, tudo metálico, ou seja, tudo condutor. Para verificar o funcionamento do eletroscópio, um estudante fez este procedimento descrito aqui. Tocou na esfera metálica. Ao tocar na esfera metálica, ele vai neutralizar o eletroscópio, ele funciona como terra para o eletroscópio. Depois esfregou um bastão de vidro em um pano de seda e encostou o bastão na esfera. Então, as lâminas vão se repelir. Isso porque no processo de atrito entre bastão de vidro e pano de seda, o bastão vai ficar eletrizado. Quando ele toca na esfera, ele eletriza o eletroscópio e as lâminas vão se repelir. Depois, ele pegou o pano de seda, que ainda estava eletrizado, com atrito no bastão, e aproximou da esfera. E aí viu que o ângulo se modificava. O ângulo, quando o estudante aproxima o pano de seda, é maior ou menor do que o anterior? E qual é o motivo? Tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é, no processo de eletrização por atrito entre vidro e seda, eles vão ficar com cargas de sinais opostos. O vidro pode ficar positivo e a seda, nesse caso, negativo, indicando que a seda retira elétrons do vidro. Poderia acontecer o contrário. O vidro poderia ficar negativo e a seda positiva, o vidro retirando elétrons da seda. Menos e mais. Vamos considerar a primeira possibilidade do bastão ficar positivo. Voltando ali, o vidro positivo. Aí a seda está negativa. Então, quando você toca o bastão na esfera do eletroscópio, ele vai ficar todo eletrizado, também com carga positiva. O eletroscópio perde elétrons para o bastão, porque o bastão estava faltando elétrons. O eletroscópio está positivo, as lâminas estão se repelindo. Ao aproximar a seda, estava com sinal contrário ao do bastão, ou seja, com carga negativa, essa seda vai repelir elétrons. Elétrons, então, vão fluir da esfera para as lâminas. Lembre-se que a esfera, a haste e as lâminas são condutoras. Então, eles têm elétrons livres. O fato de estar com carga positiva não significa que não tem elétrons. O sinal mais ali está indicando que tem mais prótons que elétrons, mas ainda assim existem muitos, mas muitos elétrons livres na esfera, na haste e nas lâminas. Elétrons que vão ser repelidos pela seda, vão chegar nas lâminas, e as lâminas que estavam muito positivas, ou com uma carga positiva razoável, ela vai adquirir elétrons. Então, a repulsão entre as lâminas vai diminuir, porque ela, ao ganhar elétrons, não vai ficar com tanta carga positiva assim. Então, a repulsão vai diminuir. Então, o ângulo final vai ser menor, certo? Se o bastão tivesse negativo, olha o que ia acontecer. O bastão estando negativo, ele, ao ser tocado no eletroscópio, vai deixar o eletroscópio negativo. Esfera, haste e lâminas, que estariam se repelindo. Ao aproximar a seda com carga positiva, a seda atrai elétrons que vão sair lá das lâminas, então as lâminas não vão ficar tão negativas assim mais, a repulsão entre elas diminui, o ângulo diminui, como no caso anterior. E isso se deve ao fato da seda ter carga de sinal oposto ao do bastão, tanto na situação com o bastão com carga positiva, quanto o bastão com carga negativa. A resposta, a letra D. O ângulo final é menor, diminui a repulsão entre as lâminas, porque o pano de seda tem carga de sinal oposto ao do bastão. Na eletrização por atrito, os corpos adquirem cargas de sinais opostos. Ok, jovens? Então, a resolução da questão. Um importante é que você não tem que saber nessa questão se o bastão vai tirar elétrons da seda ou a seda vai tirar elétrons do bastão. Nesse processo de eletrização, o que acontece realmente é o bastão de vidro tira elétrons da seda, mas isso não precisa saber para resolver a questão. Ok? Um abraço.